O personagem que vai participar do Agronegócio Podcast com a gente a partir de agora, ele tem muita história para contar. Olha, nasceu no interior de São Paulo, se criou praticamente em cima de um lombo de um cavalo quarto de milha, com 14 anos virou treinador de cavalo, numa época que só tinha praticamente domador naquela época, tá? Daí a pouco se formou engenheiro agrônomo, mas não largou do cavalo não. Montou um centro de treinamento, se tornou competidor, um dos treinadores mais conceituados do Brasil, já foi diretor da BQM, campeão de tudo quanto é que é jeito e modalidade do quarto de milha, virou pecuarista de Senepol e agora é responsável pela BJR Nutrição Animal. Fica ligado aí que o Agronegócio Podcast está começando agora, papai. Agora sim, estamos começando mais um Agronegócio Podcast, sempre no oferecimento de Datamars Livestock e Grupo Provaso, também Biosanto, nossos parceiros que nos acompanham aí ao longo desse ano de 2025. E olha, estamos encerrando o ano com chave de ouro, vamos trazer muitos assuntos interessantes para cá. Olha só, a gente vai começar contando a história desse moço que vai participar com a gente agora. Vamos fazer uma viagem sobre os estudos de agronomia. Vamos falar sobre criação de quarto de milha e Senepol. Esse moço faz leilão. Esse moço é competidor de 3 tambores. Esse moço já foi representante comercial, inclusive do Provaso, alguns anos atrás. E hoje está à frente da BJR Nutrição Animal. Estou falando do Bruno José Ribeiro, nosso convidado de hoje. Parceiro, tá vizinho aqui da região de Mojimirim, Mogi Guaçu. Bruno, muito bom estar recebendo você. Se apresenta para o pessoal de casa. Obrigado, Valfredo, pelo convite, né? Estar aqui participando de um programa de tanto sucesso quanto esse, eu acho que é uma honra para a gente estar aqui, um prazer enorme. E vamos tentar trazer aqui um pouco da nossa história, da nossa experiência, para que a gente, né, consiga aí agregar para todos que estão acompanhando o trabalho da gente. Vamos lá, conta. A gente tem mania de começar sempre perguntando, né? Quem é o Bruno José Ribeiro? Então, eu sou o Bruno José Ribeiro, sou natural do Espírito Santo do Pinhal, hoje residente em São João da Boa Vista. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, formado em 2003 aqui pela Faculdade de Espírito Santo do Pinhal. Sou casado com a doutora Joane Ramos, que é médica veterinária, e tenho 2 filhas, a Sara, de 13, e a Paola, de 9. Esse é o Bruno. Esse é o Bruno. Bruno, você de formação, como você já disse, você é engenheiro agrônomo, né? Você atuou por um certo período, sempre nessa região aqui, sempre envolvido aqui pela região de Espírito Santo Pinhal, São João da Boa Vista, ou você viajou o Brasil como muitos engenheiros agrônomos aí? Não, realmente assim, a minha história profissional começa no cavalo, tá? O meu pai, quando eu era pequeno, meu pai é engenheiro agrônomo também, de formação, como ele trabalhava, né, em muitas fazendas e tal, ele acabou por um longo período de trabalho dele, indo para uma fazenda aqui em Espírito Santo do Pinhal, cuidar da fazenda de café. A minha família sempre trabalhou nesse segmento, café e pecuária de corte, pecuária de leite. E nessa fazenda tinha um criatório de quarto de milha muito antigo, que é o quarto de milha CL, que são parceiros nossos até hoje. E lá eu tive a oportunidade, e de tanto querer, de tanto gostar e tal, uma certa altura, pelo incentivo do meu pai e do proprietário na época lá do seu Clóvis, eu acabei me tornando o treinador dos cavalos de tambor da fazenda. A gente se interessou, a gente viu. Meu pai ainda falou um dia, falou, você quer um trabalho aqui na fazenda? Eu vou te colocar como treinador. Eu tinha 14 anos.
E comecei esse trabalho lá, foi evoluindo, foi uma época que o quarto de milha, é o que eu falo, a gente participou de um momento do quarto de milha que ele saiu de ser aquele cavalo só do Aras e se tornou o cavalo das provas, dos rodeios completos, foi o primeiro boom do quarto de milha, né, na década de 90, isso eu estou falando 1994 até 2000, então esse período o quarto de milha cresceu muito e cresceu também graças a esse movimento que ele se tornou um animal mais acessível. Vamos falar assim, o cara da cidade podia ter um cavalo num centro de treinamento, começou a surgir os centros de treinamentos no estado de São Paulo, não só aqui, né, como no Brasil todo. E eu acabei conseguindo me destacar nas competições. Eu competi 3 tambores, 6 balizas, 5 tambores, team penning, run short, workout horse, laço de bezerro, laço em dupla. Eu fiz todas essas provas. No decorrer desse meu tempo. Mas onde eu mais fiquei, onde ainda estou hoje, é os 3 tambores, com alguma coisa de 6 balizas. E nesse caminhar eu acabei, vamos falar assim, no meio desse trabalho profissional que eu já tinha, eu entrei na faculdade já com 18 anos, continuei treinando cavalo e fazendo faculdade, me formei na agronomia, mas continuei com o profissional do cavalo. Então eu acabei aproveitando tudo que eu acumulei e somei com a faculdade de agronomia e transformei o meu negócio realmente numa empresa. Então eu tive um centro de treinamento que era como se fosse uma empresa, um negócio. Nisso a gente também se aprofundou e foi para a criação, por uma necessidade de matéria-prima, cavalo. Não existe treinador bom sem cavalo bom e não existe cavalo bom sem treinador bom. Isso é uma máxima que o americano traz pra gente, onde eu inclusive fiz muitos cursos e tal, tive a oportunidade, nunca fui nos Estados Unidos, mas tive a oportunidade de frequentar muitas clínicas e é um conceito que eu carrego comigo hoje como criador só que sou. Mas nessa junção eu acabei ficando muito mais no cavalo, Alfredo. Até muito pouco tempo atrás, a gente rodou o Brasil inteiro com clínicas, competindo, levando conhecimento realmente do esporte. Bacana. Fui diretor da Associação do Quarto de Milha, fui presidente da Associação Brasileira dos Treinadores de Tambor, isso em 2014, entendeu? E aí, vamos falar em mais ou menos em 2016, a gente conseguiu comprar o nosso próprio rancho, que é em Espírito Santo do Pinhal. E de lá para cá a gente foi se adequando a algumas outras coisas. Aí começou a transição, vamos falar assim, do Bruno, que era um agrônomo, treinador que se profissionalizou. Eu casei com a minha esposa em 2004, a gente já estava junto, e ela entrou com o trabalho de veterinária dela. Nós temos uma central de reprodução, vamos falar que faz todo o trabalho, né, de atendimento na parte de reprodução equina. E aí, junto com isso, a gente conseguiu potencializar a nossa criação, a gente conseguiu agregar valor para os clientes, numa visão realmente muito empresarial. E com essa aquisição do nosso rancho em 2016, nós também tivemos a oportunidade de voltar para um outro segmento que eu gosto muito, que é a pecuária. Foi quando eu procurei e falei, não, eu quero retomar. A gente sempre gostou, mas eu estava, né, desatualizado, eu estava muito focado só no cavalo. Desde a parte de treinamento, preparo, a gente fez vários campeões nacionais em diversas modalidades. A gente levava equipes enormes para competir nos nacionais da BQM e tudo mais. E nesse período eu acabei retomando esse lado meu da pecuária. Comecei a criar o gado Senepol, comecei a estudar o Senepol e hoje, vamos falar, há 5 anos a gente já tem, inclusive, o nosso próprio programa de melhoramento da raça Senepol, que se chama Projeto DNA Senepol. Então, a gente tem criadores do Brasil hoje inteiro. A gente construiu uma parceria muito boa com a USP Pirassununga aqui, capitaneada pelo professor Miguel, que é o nosso coordenador, Miguel Santana, que é um fenômeno como técnico, um amigo, um sujeito de primeira. E nós desenvolvemos hoje esse trabalho. E essa volta do Bruno, né, se tornou o BJR Senepol. O criatório continuou BJR Ranch, que hoje a marca BJR é uma marca, aí, vamos falar assim, já de bom conhecimento no mercado do quarto de milha, principalmente do tambor. Então a gente conseguiu manter esses negócios e há 5 anos, agora, eu acabei realmente me aposentando do treinamento como treinador, eu não sou mais treinador profissional, e acabei, vamos falar, ampliando os negócios ligados à pecuária, as representações comerciais que a gente foi, né, absorvendo com o tempo. Hoje eu ainda sou representante comercial de uma central americana de venda de sêmen,
bovino, tá? Tem um programa de venda de sêmen dos touros do nosso projeto de Senepol, mas a gente, vamos falar assim, veio modificando, me mantenho competidor, adoro 3 tambores, as minhas filhas montam, a minha filha mais nova compete comigo, que eu acho que é o esporte, né? É o que move, né, Valfredo? Eu imagino, com essa história toda aí, não tem como largar, não. Não larga. A gente, hoje eu ainda brinco, eu curto demais porque hoje eu monto, né? A gente tem um treinador parceiro lá no nosso rancho hoje, a gente manteve a estrutura, porque eu acredito muito, Valfredo, que o criador tem que incentivar o esporte. Eu, como treinador de origem, e que, né, vi vários criadores às vezes entrarem e saírem, porque não entenderam que a essência, principalmente do quarto de milha, mas não só do quarto de milha, de todas as raças hoje, é a função, é o porquê daquela criação. E o criador que foca só em criar e não participa, não frequenta, não incentiva os centros de treinamento. Você vê, eu sou um pequeno criador que tem um centro de treinamento lá dentro e mantém ele ativo, porque é de lá que você traz as novas, vamos falar assim, os novos competidores, as crianças que aprendem, os amadores que querem ter um tempo para aquilo e montar. E o coração do negócio é isso. Então, eu sou um incentivador. Existiu uma fase agora no quarto de milha que estava até assim meio, não, cada um tem que ter seu área de novo e tal. E isso é uma coisa que não, na minha opinião, não agrega. Eu sou um grande defensor dos projetos que fomentam as provas, o esporte e o centro de treinamento. Então, isso é realmente um trabalho que a gente faz questão de fazer. Agora, Bruno, qual o momento assim que você coloca como momento de transição que foi assim bem difícil talvez, que foi desafiador, e como é que você conseguiu superar isso aí? Eu passei, talvez, a gente tá... Eu tô fazendo 45 anos hoje, inclusive. E parabéns. Nessa trajetória... Parabéns. Nessa trajetória, a gente tem realmente algumas guinadas, tá? Eu acho que... se a gente for analisar, tudo bem que você tem, né, uma essência do rural, a família, né, desde novo apaixonado, começou novo ainda junto com a raça quarto de milha, se apaixonou, se transformou treinador, competidor, né? E é bastante coisa, né? Você resumiu aí de forma brilhante, mas são momentos assim bem que você posiciona assim de forma bem específica. Eu acho, né, que vamos falar do menino que gostou da ideia do pai e virou treinador, né? E eu lembro que eu ouvi aquela frase e eu fiquei pensando naquilo. Na época eu acho que eu nem conhecia nenhum treinador. Eu conhecia os domadores, né? Porque antigamente eram os domadores. E aí eu lembro que meu pai colocou aquela frase e eu falei, mas vamos lá. E topei aquele desafio e isso eu acho que me fortaleceu, porque a partir dali eu também passei a ter alguém que eu prestasse conta e uma responsabilidade. E esse negócio de você fazer, se dedicar numa coisa importante, mas você se dedicar ainda a fazer aquele bicho que está embaixo de você dar certo, é um pouco mais complexo. Você tem que ter realmente uma abordagem. E eu comecei muito sozinho. Eu não tive suporte de parceria, de treinamento. Era muito difícil conseguir informação. A conexão com o bicho tem que ser... Tem que ser, e hoje a gente tem acesso, a gente está aqui, né, e levando informação por diversos segmentos. Naquela época, não. Para eu fazer um curso, acho que eu montei cavalo 3 ou 4 anos para conseguir fazer um curso numa fazenda, para depois chegar um curso de americano, talvez depois de uns 6 ou 7 anos que eu já montava. E foi muito importante também, porque a gente soube assimilar. Vamos falar assim, a outra grande mudança realmente foi nessa retomada, quando eu comecei a querer voltar para a pecuária. E eu tava assim, o cavalo, para mim, eu pensava, não, eu consigo domar um cavalo, eu consigo vender um cavalo, eu sei te explicar por que esse cavalo é melhor que esse, ou por que esse é diferente desse, ou o quanto você tem que fazer por ele para que ele chegue igual aquele outro está, né, em termos nutricionais e de todo o manejo que você dá para ele. Mas aí eu falei, rapaz, eu quero mexer com pecuária. Adorei o Senepol. O Senepol foi uma paixão à primeira vista. Um intervalo. Por que o Senepol? O Senepol é o seguinte,
na fazenda que a gente trabalhava e acompanhando o trabalho do meu pai, nós vimos a entrada do quê? Do Nelore, onde nós nem tínhamos Nelore, né? Até então era um gado girado, um gado girolando, aquele gado... o Nelore foi o primeiro grande incremento. Depois dele veio o advento do cruzamento industrial, onde vamos fazer um bezerro pesado, o boi europeu na mãe Nelore, a Nelorada, e realmente isso foi fantástico. E aí nisso a gente passou por várias raças, trabalhando no cruzamento. E a gente começou a ponderar e a gente, na experiência nossa, viu o que era bom, que dava certo, onde não dava. E ao ponto que agora, vamos falar desses 10 anos para cá, a grande tendência o mercado precisa de carcaças menores e com acabamento rápido. Então, os britânicos, certo? Sim. No caso, principalmente, o principal nome que se fala é o Angus. Mas a minha meta era fazer tourinho para o Brasil. E o tourinho para o Brasil, o Angus ele não consegue desempenhar bem a pasto em 80% do nosso território. Sim. Então a ideia nossa era, vamos produzir tourinho. Vamos botar 10 matrizes, 20 matrizes, vamos fazer elas parir e vamos vender tourinho para os amigos. Um touro bom, adaptado, e é isso que a gente queria, vamos falar assim. Existem outras raças que são bimestiças, que tem, né, às vezes vamos falar assim, eu vou dar um exemplo, tal como o Brangus, que tem percentuais de Angus e de Brahma, então ele é um 5/8. Sim. E isso gera uma perda de heterose na hora que você vai estudar, né, um pouco de zootecnia. E aí eu trombei no Senepol, uma raça 100% taurina, vamos falar quase 100% britânica, e muito precoce e extremamente adaptada, uma raça oriunda da América Central, desenvolvida num programa de uma necessidade de alimentar uma ilha, ou seja, um pouco carne, um pouco leite, um gado de uma índole fantástica. Eu falei, é aqui que eu vou. E começamos a criar, e aí eu falei, não, eu preciso estudar. Eu voltei para o estudo, fiz uma especialização de 1 ano e meio, de novo, em pecuária de corte, vamos falar, com a Universidade de Saúde de Londrina. E foi muito legal, porque aí eu revi muitos conceitos, eu já estava com quase 15 anos de formado já, vamos falar assim. E dali foi um embalo, vamos falar assim, porque aí eu falei, não, eu preciso mostrar para o meu cliente que o meu touro é melhor. Como é que o meu touro é melhor que o do outro? Ou por que usar o Senepol? E aí a gente começou a criar primeiro para ver, né, realmente como é que os animais se desempenhavam. Começamos a colocar os primeiros touros no mercado e começamos a ver uma ótima aceitação. Mas aí eu me deparei no ponto. O cavalo, eu crio um cavalo de tambor. O cavalo de tambor, ele vai na prova, ó, como é que você sabe se ele é bom? Ele foi lá, ele ganhou, ele correu um tempo menor que o outro. Então, é vitória, resultado. Tempo, pista, cronômetro. Tempo, seja o laço, seja o tambor, seja o timpene, se é um cavalo de rédeas é a nota, né? Então, você tem um parâmetro que é a competição. O Senepol nunca teve pista. E ele sempre teve as avaliações, aí que eu descobri, as avaliações zootécnicas, as avaliações dos programas de melhoramento. E aí eu comecei a participar daquilo. E eu apaixonei, fiquei doido naquilo e, vamos falar, comecei a participar, entender de IDEP, entender quais eram os principais programas que a raça tinha, descobrir a história da genômica, que é exatamente hoje você, pelo estudo do DNA do animal, você tem informações já ligadas ao que ele vai ser, o que ele vai produzir, né? Vamos falar, hoje é uma coisa cada vez mais recorrente, dominada, que completa, né, a informação. E a hora que eu comecei a entender tudo aquilo, eu vi que, né, eu comecei a também não compactuar com tudo que acontecia e falei, por que não a gente não buscar algo melhor? Então a gente foi se unindo, achando grandes parceiros aí nessa caminhada. O Senepol me trouxe muita gente boa. É uma raça que, como diz, já tinha muita gente boa e a gente tem um grupo muito legal hoje. E nós construímos vamos falar assim, uma história nova. Saindo um pouco dessa linha e que tem dado muito certo e é um dos bons projetos que a gente segue ainda hoje. Inclusive, você puxa vida, né? Você leva a raça quarto de milha, você promove o melhoramento da raça quarto de milha e também promove o melhoramento do gado Senepol. Você estava comentando que você também realiza, você tem 2 leilões tradicionais que você oferta ao mercado essa genética sua. Exatamente. E como a gente tem uma filosofia, desde o meu tempo de treinador, eu acho que a gente vai trazendo e vai mantendo alguns hábitos que eu acho que são saudáveis. E eu acho que o principal é que a gente sempre tenta agregar. O que eu ofereço para você é o que eu uso para mim e vice-versa. Então, se não serve para eu te ofertar, não serve
E se não serve para mim, não serve para te ofertar. E assim a gente também ajuda o quê? É o parceiro que está com a gente a conseguir liquidez, porque às vezes muitas pessoas têm condição de investir, gostam, mas às vezes não tem portas comerciais. A gente sabe que hoje a disputa, né, comercial em qualquer segmento, ela é grande. Existe hoje, né, muitos canais de divulgação e tal. Então eu acabei principalmente a princípio do trabalho genético do cavalo, quarto de milha, a gente acabou começando a fazer participando de leilões, depois a gente começou a montar o nosso próprio leilão. Hoje eu tenho um leilão que já houveram 11 edições, que é o Celebridades do quarto de milha, 11 anos o mesmo leilão. Puxa, e a filosofia as genéticas que nós propagamos e os parceiros que estão com a gente têm ali uma porta para venda. Ao mesmo tempo, isso veio para o Cenepol. E no mesmo formato, a gente começou a construir os parceiros, alguns até interligados, cavalo e gado, e dessa parceria surgiu as provas de avaliações da BJR Cenepol e parceiros, como chama o projeto, o leilão BJR Cenepol e parceiros, que já está indo para 5 edições, vai ter o 6º ano que vem, você vai estar lá com a gente. Com certeza. E ao mesmo tempo, na mesma filosofia, vamos trabalhar e junto, né, os leilões de cavalo, eles divulgam o resultado da tropa, ou seja, a gente está sempre divulgando o que a gente consegue, os animais já entrou num nível que eu digo, é uma recorrência automática, porque Sim. eles vão ganhando e a gente só tem o trabalho de captar. Eu adoro a época dos meus leilões, porque eu vou buscar, começo a descobrir filho do meu cavalo ganhando lá no Mato Grosso, quando você conversa com um cara lá no Paraná, e é um prazer enorme a gente ver a tropa da gente, sabe, trazendo resultados, as pessoas felizes, nossa, que você, bacana. E tal, que legal o teu cavalo, isso. E no Cenepol a gente também faz trabalho, só que sempre junto com a prova. Porque aí a prova enseja para o leilão e é onde a gente tem realmente assim, o caminho direcionado para os clientes, junto com o programa. É assim que a gente trabalha. Eu sou capixaba, né? Eu sou capixaba. Eu tive a oportunidade de rodar bastante pelo rural capixaba, né? Nós temos uma turma criando Cenepol forte lá no Espírito Santo, no sul do Espírito Santo. Não sei se alguns eu até conheço, mas tem uma turma boa lá. Tem uma turma boa lá. Criança, conhece o pessoal do quarto de milha também? Conheço também. Nós temos algumas referências, inclusive Família Varejão. O Cicinho foi um dos presidentes aí há pouco tempo, alguns anos atrás. Eu fui conselheiro na época dele, do quarto de milha. Então, eu era conselheiro junto com ele lá. Eu conheço o dono do Líder da SM, é um cavalo aí emblemático, né? Hall da Fama e tudo mais. Você falou, Espírito Santo Terra Boa, tem grandes parceiros lá até hoje, tem o pessoal ali em Colatina ali, a gente tem parcerias muito boas ali, a gente tem Garanhões em condomínio com criadores também do Espírito Santo. Legal. O Espírito Santo sempre só traz gente boa pra cá. Lá no Espírito Santo o Cicinho, né? O Cicinho Edmilson, família, né? O Aras Floriano Varejão. Lá tem o João Henrique Cunha, do Meribá também, Rancho Meribá tradicional, parceirão nosso. Do Camilo Araújo, do Nesc, mescaleiro. Ele tem um filho do meu Garanhão lá, ganhando prova. Filho do Stefano lá, indo muito bem lá, Camilinho. Que bacana, que bacana. E tem também o seu Ângelo Coutinho, também tradicional, né, da raça quarto de milha. Um dos primeiros criadores lá, ele que alavancou a raça quarto de milha. Com certeza. Né? Bem bacana. Mas é o que eu estava falando. E aí, depois dessa caminhada, a gente, nessa segunda guinada, eu acho que tem hora que eu sou um pouco, como diz a minha mulher, né? Eu tenho mania de procurar problema. Se eu tô tranquilo, eu procuro um problema. Não, você já comentou comigo, inclusive, que você teve umas participações na época de competição, você teve algumas participações junto com o pessoal do Canal Rural. Sim, a gente participou também, a gente trabalhou lá 4 anos com as transmissões ao vivo do Canal Rural. Participei de eventos até na China, representando o Brasil em provas de tambor. Nossa a gente acaba tendo oportunidades. No Brasil todo, eu já tive em ótimos eventos, né? Se tiver que puxar história e fazer bate-papo mesmo, contar o lado de trás dos bastidores, aqui tem 2 dias de conversa aqui, só de risada. Vai puxar. E aí eu sei que eu comecei a trabalhar também, a gente sempre gostou de vender, teve essa questão de, vamos falar assim, não ter inibição e gostar de atuar na parte comercial. E aí acabaram surgindo, a gente acabou trabalhando, entrando mais na nutrição animal. A gente foi representante por um bom tempo de uma linha mais especializada de equinos, também de uma outra empresa de bovinos, passando pela Provaso, passando por frigoríficos. Aliás, aprendi muito
como empresas como a Provar, às vezes falam, nossa, mas você aprende, vamos falar assim, você vai entendendo sobre outros segmentos, isso só soma no que você está fazendo. Exatamente. Às vezes vão falar, não, mas a Provar tem a linha dela. Eu trabalhei, por exemplo, para o Clube da Picanha aqui, o pessoal do Carolina Black. Eu aprendi o que o mercado quer na outra ponta, e não como pecuarista, como criador de gado, como quem produz carne. Eu entendi que a gente não cria boi, a gente produz carne. E essa foi uma mudança que, a hora que eu fui capaz de entender isso, eu falei, gente do céu, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que falar com o nosso cliente lá, a gente tem que ir lá e entender o que ele quer. E eu, por essa questão minha, eu acabei conseguindo entender, e isso me aproximou e me abriu outro leque de horizonte. E por último, agora, o que aconteceu? Eu me aposentei e comecei a focar mais, né, nos projetos do melhoramento, da criação, das competições. E a nutrição sempre andando, vamos falar, lado a lado na nossa vida, né? Vou colocar, são assuntos que estão relacionados. Sempre teve. Então a gente sempre se aprofundou, a gente sempre gostou. Eu comecei a ter que entender também muito mais de nutrição, no caso da pecuária, no gado de corte, porque eu tinha um programa de melhoramento, eu fazia provas, eu comecei a entender, comecei a ver os resultados, sim, o que vinha, o que não vinha, aprender com os técnicos que a gente trazia, né? Que eu acho que isso é o mais importante, você ouvir quem você traz. E aí a gente acabou tendo a oportunidade agora no começo desse ano de assumir uma operação de uma fábrica aqui em São João do Boa Vista, onde eu sou residente hoje, uma fábrica que já existia um projeto lá, toda montada, já toda bem organizada, vamos falar assim, em todos os segmentos. E por motivos pessoais, né, a equipe que estava tocando decidiu parar e a gente acabou assumindo esse projeto. E hoje realmente se tornou o nosso grande projeto, que é a BJR Nutrição Animal. E aí surgiu o BJR. Pra você ter uma ideia, assim, quando surgiu essa ideia, essa possibilidade, eu acho que eu fiquei uma semana sem contar para minha esposa aquela ideia. Eu não sabia nem a reação dela. E eu falei, quero ou não quero, vou ou não vou. E começou a me dar aquele negócio que eu falei, rapaz, mais um problema. Eu falei, como diz um amigo meu, você quer essa bicicleta, você vai ter que montar, mas aí você vai ter que pedalar. E é uma bicicleta grande. Não é uma bicicletinha, não. Então eu falei, vou ou não vou, vou ou não vou. E eu falei para ela, ó, tá acontecendo assim, eu tô com essa ideia. O que você acha? Ela nem pensou, ela virou e falou assim, vamos. Ela falou, vamos, eu tô com você e a gente tem que realmente, né, buscar evoluir e tudo. E a partir daquele momento eu falei, gente do céu, mais uma guinada, entendeu? E eu falei, mais uma guinada que a gente não tá descalçado, não tá entrando num, vamos falar assim, sem ter onde pisar. Porque a gente construiu uma história, a gente tá 30 anos trabalhando. Sim. E foi o que eu falei para ela, eu falei, o que não me deu medo de entrar mais nesse segmento, eu nunca fui um industrial. Aliás, meu maior aprendizado agora no último ano foi exatamente a produção. A gente entende de gestão, a gente entende de vender, a gente entende do técnico, a gente sabe acessar as pessoas, mas a produção foi um aprendizado. Mas que no fim a gente adorou, porque a gente começou a entender, o quebra-cabeça começou a fechar, e a gente viu que a gente consegue fazer coisas bacanas, sabe? E conseguimos montar uma linha e um processo. Do jeito de vocês, do seu jeito. E de um jeito, o mais importante, e de um jeito que a gente vê como que seja o que o criador precisa. Eu montei uma linha não pensando em fazer uma empresa terminar no azul. E sim, a gente montou uma linha pensando o quê? Em trazer resultado. Se é o azul ou não, aí a gente tem que trabalhar para que ele seja azul. Sim. Mas nunca, se não vai dar azul e não vai dar resultado, não faça, mas vamos falar assim, as coisas têm que acontecer. Se para dar azul vai correr de não dar resultado, não fazemos. E com essa filosofia, a gente abraçou esse projeto. Realmente estamos maiores do que esperávamos agora para o encerramento desse ano. A gente, vamos falar, está talvez 100% acima da minha primeira meta para o final do ano, em termos de venda. Graças vamos falar assim, a história que a gente tem, a confiança que a gente construiu com as pessoas, porque em nenhum momento, mesmo como atuante na área comercial, a gente deixou, né, a ética e o profissionalismo de lado para alcançar uma venda. A gente perde uma venda, mas não perde, né, a linha do que é a ética, do que é o certo, do que a gente aprendeu, do que a gente foi educado para ser assim. Então, com essa filosofia, a gente está conseguindo abrir um bom mercado, a gente está conseguindo
trazer bons clientes, mantê-los conosco e entregar resultado. Esse eu acho que é o grande foco da empresa. A princípio, uma empresa regional, queremos atender regionalmente bem, mas que tem uma filosofia, vamos falar assim, de realmente preocupar com o que o criador quer e o que ele precisa. Os segmentos principais da nutrição lá é o quê? São o carro-chefe, são equinos, bovinos, animal de produção? Animal de produção. Nós temos um portfólio aí de mais de 50 produtos já hoje. Que bacana. Desde uma linha específica peletizada para equinos, a diversos produtos, vamos falar bovinos, corte, leite, aves, suínos, ovinos, bubalinos. Também atendemos. Então, e uma outra coisa que a gente também tem um recurso ali, que é um posicionamento nosso, rações também, fazer rações específicas, sobre necessidades específicas. E isso é uma... Numa ocasião, eu tive com o Beto visitando você lá, né, alguns meses atrás, acho que um mês atrás, mais ou menos, 2, e eu me recordo que você falou, olha, se o criador tiver, se o pecuarista, se o criador tiver uma necessidade por conta disso, ou de uma recomendação, ou o que for, vocês conseguem fazer algo para ele, né, direcionado. E inicialmente, até o meu primeiro projeto, a minha primeira pretensão, era ter um projeto mais assim. Mais voltado à prestação de serviço, onde eu via, às vezes, a necessidade... por exemplo, a fazenda já tem, às vezes, um bom nutricionista, um técnico. Inclusive, viu técnico, viu representante de empresas aí de nutrição animal, pode procurar a gente, que lá nós temos abertura e respeito também ético, para produzir para vocês as rações para os clientes que, às vezes, não têm estrutura. Porque a gente sabe que, assim... A característica principal, principalmente da pecuária, né? Sudeste hoje, não são grandes fazendas. São pequenas e médias, que muitas vezes têm dificuldade hoje também para aglutinar mão de obra. Então, a primeira coisa que acontece, faz uma fábrica, faz uma fábrica de ração na fazenda. Vai reduzir o custo, mas vai gerar uma operação de aquisição de insumos, de gestão de insumos, de formulações e de produzir. Ou seja, um novo negócio dentro de um outro. Exato, é um novo negócio. Então, nós queremos justamente isso. Tirar esse ônus do produtor para que ele foque se ele é um produtor de leite, para que ele foque no manejo do gado dele, numa melhor ordenha, no melhor protocolo de preparo, e no preparo, na estrutura dele, no zelo da estrutura. Se ele é um pecuário de corte, é a mesma coisa, que ele foque no gado, se ele é um criador de bezerro. Então nós temos começamos com isso. Porém, a gente tem o nosso DNA, a gente tem a nossa filosofia, e a gente conseguiu também montar já uma linha, principalmente no cavalo, e essa linha do cavalo é uma linha que a gente construiu, minha esposa que desenhou, e nessa parte eu realmente achei muito bacana, porque ela que atuava diretamente na representação anterior, e ela tinha, como ela tinha a visão técnica, sempre ela foi uma vendedora muito técnica, até muito mais técnica que eu. E ela tinha uma visão de que ela sempre teve essa preocupação. Muitas vezes ela tomava puxão de orelha do comercial, porque às vezes ela falava de um jeito que não devia. Mas o não devia é o quê? É o que te deixa tranquilo, moralmente falando, porque o que não deve ser dito, às vezes é o comerciante falando, mas é o que deve para aquela situação. E nós nunca deixamos de nos posicionar primeiro tecnicamente, depois o comercial vem. E aí ela desenhou uma linha de equinos que a gente falou assim, não, cavalo é a nossa origem, né? O DNA nosso inicial é o cavalo. E aí, o que nós vamos fazer? Ela falou assim, nós não vamos montar uma linha para ser só mais um e brigar por preço, nós vamos por qualidade nisso aqui. Aí eu já olhei e falei assim, mas e aí? Como é que fica o comercial? Como é que fica o financeiro no final disso? Vamos estudar. Aí fomos atrás. Então aí nós desenvolvemos o quê? Conseguimos montar uma linha que trouxe muita inovação, muita qualidade para o cavalo e, ao mesmo tempo, conseguiu ser competitiva, conseguiu trazer um bom preço. Porque nós também temos que entender que a pessoa que está do lado de lá, o proprietário do cavalo, do ar, do centro de treinamento, onde eu entendo muito o que é difícil fechar conta
como empresário, né, um empresário prestador de serviços e tal, eu respeito demais, eu tenho muito boa conexão e muito trânsito com grandes treinadores. Você conhece todos os lados, né? Conheço todos os lados da moeda. E isso a gente montou uma linha para exatamente isso, para entregar isso para eles. Então, a gente está tendo uma ótima adesão por isso, porque as pessoas vêm e falam assim, não, Bruno, você entende do que eu faço aqui, você entende a minha vida. Tem muitas vezes que eu chego e falo assim, ó, faça isso, não faça aquilo, coloca esse produto, a gente ajuda a colocar o produto certo lá dentro para que seja viável. Às vezes fala, viu, esses animais não precisam tanta energia, colocam com menos. Ah, não, aqui precisa, aqui ó, você tem que fazer, aqui você direciona aqui. Então a gente montou uma linha. Agora, o que mais a gente observou no tempo, e eu acho que é o principal diferencial dos nossos produtos, é o quê? A gente fez uma linha com um alto nível de suplementação desde a ração mais básica. Por que isso? Porque a hora que você vai olhar todas as grandes empresas do mercado, né, os nossos, eu nem vou me dizer concorrente ainda, porque eles são muito maiores que a gente, mas as grandes nomes do mercado da nutrição, principalmente do cavalo, eles sempre têm linha A, B ou até A, B, C. E aí, vamos falar assim, a linha A tem tudo. Ela é linda, ela tem suplemento, vitaminas e tudo que ela pode ter. Mas ela tem um valor agregado alto, ela tem, às vezes, formulações também muito, vamos falar assim, exacerbadas de alguns nutrientes que nem eram tão necessários. E o que encarece é o produto. Sim. O que acaba acontecendo? 95% dos animais que comem ração, eles acabam recebendo uma ração linha B ou linha C. Que, em geral, as empresas fazem por quê? Para ser competitivo, para ganhar cotação. Então, nós falamos não, né? Nós vamos colocar desde a nossa ração mais básica, a gente tem lá uma 10% manutenção. Ela tem probiótico, prebiótico, biotina a nível tratamento, adsorvente de micotoxina, mineral quelatado. Então, a gente já colocou no nosso produto de entrada, que seria o que? O mais combate, e ele é um produto acessível, já uma gama de benefícios. Porque aí você vai, eu falo, às vezes o cara fala, não, mas aí depois eu vou comprar. Tudo bem, você pode suplementar o seu cavalo depois de acordo com orientações veterinárias, de acordo com o seu nutricionista, de acordo com o seu treinador, pede, que também é muito importante. Ouve seu treinador, não ouve só seu veterinário, faça uma conexão entre os dois, porque ele é o cara que está em cima do seu animal. E o que acontece? A gente entende a necessidade de suplemento, mas uma linha básica, essa linha básica, ela tem que partir da ração. E isso facilita o manejo de quem trabalha com essa ração também. Com certeza. Imagina se você consegue, nesse momento aí da nutrição, né, montando o sistema, né, o modelo nutricional do animal, você consegue suprir necessidades, né, básicas, extremamente importantes, com um produto só. Poxa, facilidade de manejo. Facilidade de manejo, um manejo só. Um manejo só, a gente sabe da dificuldade de você conseguir hoje dentro de um centro de treinamento, pessoas, colaboradores também que se engajem ao projeto, verdade. Dentro dos próprios aras. Às vezes aquela história, o cara às vezes compra lá um suplemento caríssimo, mas se não tiver a pessoa que tiver o capricho de oferecer ali para o animal na hora certa, do jeito certo. Mão de obra não tá fácil. É complexo, a gente sabe disso. Então, a gente montou essa linha e foi muito inteligente da parte da minha esposa, porque realmente ela trouxe esse diferencial pra gente e tem abrido muitas portas. Como eu já falei, a gente, vamos falar, vem trabalhando no segmento, por exemplo, da pecuária de corte. Nós desenvolvemos uma ração em parceria com um técnico da Cargill, que é parceiro nosso, e uma ração que você não precisa usar volumoso mais para confinar gado. Você pode confinar, a gente chama de zero volumoso. Tá? Então é uma ração onde você faz uma pequena adaptação, o animal não deixa de ser ruminante. Seria uma dieta similar ao alto grão? Exato. Assim, ela é muito parecida no formato de operacionalizar, porém o produto já vem pronto, você não tem que misturar nada com nada. Olha só. É pronto o uso e passa por uma adaptação, porém a diferença aqui é do alto grão, né, que a gente fala, né, ao grosso modo, ela transforma o animal num monogástrico, ele deixa de ruminar. Então, para você reverter isso dele depois no pasto, se for necessário, por alguma demanda, algum motivo, é muito complexo. Você acaba perdendo animais. Já nessa dieta, não. Você pode, às vezes, fazer sequestros momentâneos, onde você, acabou meu pasto, numa seca e tal. Ao invés de você ir lá, compra silo, faz uma pequena adaptação, compra só um pouquinho de silo, ajusta, leva o animal, depois você decide. Que nem a gente tem cenários, vamos falar assim, às vezes o cara leva uma novilha que está lá desmamada, sentida no pasto, leva ela até 9, 10 arrobas nesse processo. E agora?
não, eu vou abater ela, eu vou terminar ela para abater com 14, 15, ou eu vou transformar ela numa matriz e vou voltar ela para o pasto, vou inseminar, ela vai virar matriz numa fazenda. Você tem liberdade para isso. Então, são ferramentas como essa que a gente traz. Hoje a gente está com um programa mais além ainda, que a gente chama de Recria Zero. O que é o projeto Recria Zero? O projeto Recria Zero, ele une nutrição e genética. Tá? Nós temos, junto com o projeto do Cenepol, nós começamos a fazer um trabalho com, a pedido até de alguns clientes, mas também buscando algumas qualidades, os Cenangus. O que é o Cenangus? Os Cenangus nós cruzamos Angus puro com Cenepol puro. Tá? E existe a raça Cenangus nos Estados Unidos. Existe? Existe, ela é uma raça catalogada, inclusive, nos Estados Unidos. Desculpa perguntar, porque né, Sim, já ouvi falar de várias raças, né? Mas, sinceramente, Cenangus é novidade. Cenangus para mim e é aí, novidade. o que aconteceu? O Cenangus foi uma demanda inicial de um projeto de carne de qualidade, que precisava de um touro que cobrisse a campo, mas que tinha selo Angus. E aí eu falei, olha, ele queria, de algumas formas, achar esse animal, porque o Cenepol, a ideia básica do cruzamento industrial, que 90% dos pecuários têm na cabeça. É o zebu rústico com o taurino não rústico, o choque, heterose máxima e vamos lá. Bezerro pesado. Perfeito. Só que hoje a gente tem que entender que existe um outro fator, que é aí que eu tenho um grande consultor chamado Diomário Faustino. Diomário é um mega professor, um grande amigo, e a gente desenvolveu inclusive um trabalho de biomecânica e funcionalidade dentro do nosso programa de melhoramento animal. A gente olha casco a prumo, movimentação, comprimento de umbigo, buscando touros para campo, muito parecido com o que a gente olha no cavalo, tá? Sim. Que é a função do cavalo para o esporte. Sim. E o boi de campo, a vaca que anda a campo e precisa apanhar comida para ser mãe e produzir mais. Então é tudo interligado. O conhecimento ele acaba, como eu falo, por isso que às vezes a gente conta uma história lá atrás, mas ela vai se amarrando. Então, graças a um conhecimento que eu tinha de cavalo e a oportunidade do Cenepol, hoje eu acabei encontrando um grande professor. E esse grande professor dessa parte de funcionalidade, ele tem uma frase muito emblemática que ele fala: você nunca vai conseguir ser um bom pecuarista ou um bom, vamos falar, entendedor de zootecnia sem entender de geografia. Não existe, porque você tem que saber que geograficamente existem coisas que aconteceram e acontecem no mundo que, se você não entendê-las, você vai ser sempre um pecuarista defasado. E o Cenepol me trouxe a oportunidade de entender isso, porque quando veio eu tenho... e muitos não entenderam, eu tenho um taurino britânico adaptado. E aí o adaptado, você pode cruzar ele com um Angus não adaptado, que você não está procurando aí a heterose, está procurando melhorar a adaptabilidade do Angus, que te interessa, com um taurino também britânico e com adaptação. Mas a ideia seria fazer esse cruzamento para tirar não seria um tricross? Não. E é isso que está acontecendo. Esse projeto está acontecendo. Isso. Então nós fizemos essa geração, usamos touro Angus puro, com Cenepol puro, usamos touros muito bons, em fêmeas já avaliadas no nosso projeto genômico, ultrassom de carcaça, no nosso programa de melhoramento. Extraímos ali um grupo de touros que se destacaram, que obviamente não é porque, vamos falar, para ser touro que vai virar touro. O touro, ele se torna, como eu falo, de um garanhão. Às vezes o pessoal fala, Bruno, mas aquele seu garanhão lá, ele não nasceu garanhão, ele se tornou um garanhão. Porque ele tem que ter um mérito, ele tem que ter um porquê. Não adianta eu chegar, olhar para um poteiro que acabou de nascer e falar, isso aqui vai ser um garanhão. Não é assim, é muito difícil você preconizar. É muito mais fácil você falar assim, não, vamos trabalhar e vamos dar oportunidade para que ele seja. E aí, quem se destacar, vai. Aí que tá, você entrou num assunto que sempre me gerou curiosidade. Por exemplo, eu tenho vários amigos conhecidos que criam, né? Vamos voltar para o quarto de milha, mas é bem breve. Aí eu vou te fazer essa pergunta, né? Porque você tem como, às vezes você criou uma potrada, 20, 30 potros dentro de casa. Vamos dizer que foi metade, 10 machos, 10 fêmeas. Dos machos, né? O seu olhar, a sua experiência, por mais que você não tenha certeza que ele vai se tornar um garanhão, mas você consegue ter uma visão de ver assim, esse é diferente. Sim.
Esse aqui é diferente. Esse Não, aqui vai sim. despontar. Aí é uma... Consegue ver? Isso é mais percepção ou é utilização de ferramentas? Como você falou, que são ferramentas que você coloca para avaliar isso. A gente tem todo um critério de análise visual e morfológica dos animais. Obviamente, eu sempre me aprofundei muito nisso, primeiro no cavalo. Olhando movimentação, principalmente o cavalo que ele é atleta, você precisa daquela, né, de uma situação mais complexa ainda, comportamento, mais pedigree, mais morfologia. Nós temos um garanhão que é o ST Family, que é o nosso carro-chefe hoje, que é um filho do Desta Fêmea e tal. Eu comprei ele com 1 ano de idade. Ele foi o cavalo mais caro negociado em todo o evento em Avaré do Quarto de Milha, que foi o Porto Futuro. Eu não falei para ninguém que eu ia comprar ele, porque senão eu não ia conseguir ter comprado. Eu tive que me esconder dentro do leilão, porque tinha muita gente querendo, e quando aí entra muita gente, aquela história, o leilão tem essa... Foi toda uma história, o Femway. E aí ele realmente tinha uma anatomia, uma morfologia que é muito difícil de eu ver na família que ele tinha. Entendeu? O Desta Fêmea é um cavalo muito bom, é o líder de estatística americano, mas ele é o campeão de dar cavalo sem morfologia boa. Então, ele tinha uma combinação que até então, e até hoje eu vi assim, pouquíssimos, que eu falei, não, paixão à primeira vista. Aquele foi. O outro garanhão que eu tenho mais antigo, já não. Ele conquistou, eu admirava ele, eu comecei a montar e a gente construiu uma história. Foram 5 anos de vitória na pista. Ele só foi cobrir uma égua depois de ganhar muita prova comigo. Então eu falei, construiu, o outro foi paixão à primeira vista. Sim. Você entende? Então realmente são momentos. Entre eles e antes e depois deles, surgiram outros cavalos que passaram. Hoje, inclusive, nós estamos com mais um novo projeto aí. Teve uma outra paixão à primeira vista que aconteceu aí que tá vindo. Um ponto jovem e tal. A gente tá gostando. Então, tá vindo. É uma questão mais de feeling, apostar de vez em quando e não ter medo de apostar. Sim. Se você bateu o olho ali e viu aquilo, é o que eu falo, às vezes tem muito, né, consultoria, né, muita coisa. Eu tenho um amigo que fala que tem que tomar cuidado com consultor e economista, entendeu? Porque nem sempre eles agregam, não desfazendo das profissões, por favor. Claro. Mas a brincadeira é o seguinte, não deixe, às vezes, uma opinião técnica tirar a sua percepção instinto, do negócio, né? seu instinto. Isso é muito importante. Um pouco de instinto, né? Tem que ter. Conhecimento proporciona isso aí, né? E eu acho que vale a pena. Exato. Então é muito legal. Então, agora voltando à história que a gente estava falando. E vocês estão trazendo todo esse conhecimento, toda essa percepção, vocês estão empregando no projeto Cenepol. Exato. Cenepol, e agora também buscando esse tipo de situação que não é zootecnia, mas é nutrição, também na ração, porque tem algumas pegadas que é o que eu falo, às vezes você tem que ter a própria leitura. A gente tem que, vamos falar assim, chegar e falar, não, vamos direcionar para isso. Porque veio 5 consultores, 5... Não, não é assim, essa... Não, eu quero assim. E tá dando certo. Tá indo pro... A gente tá vendo que assim, a gente tá guiando um caminho para sair da normalidade e ao mesmo tempo trazer algo novo e melhor. E a história dos Cenangos é isso. Voltando, ela lá nos Estados Unidos, ela é uma raça, um bimestiço de Cenepol com Angus, um 5/8 Angus Cenepol, como se fosse um Brangus ou um Braford, tá? E aí a hora que você chega naquela cruza, vai fazendo os acasalamentos, 4, 5, 6 acasalamentos, até chegar naquele animal, os 5/8 propriamente dito, como é o girolando, né? E ali ele estabiliza e vira raça. O meu projeto a gente chama de Cenangos, mas a minha ideia inicial é produzir um touro com 100% sangue taurino, britânico, 50% de adaptação e 50% não adaptado. Esse é o meu touro. Nós fizemos esse touro, fizemos a primeira prova de avaliação de um grupo contemporâneo desses animais da nossa casa. Dessa avaliação, nós extraímos números que foram muito interessantes, porque algumas coisas o Angus piorou, outras ele melhorou no Cenepol e vice-versa, mas foram complementares, foi uma cruza complementar bem interessante, e colocamos esses animais no campo, que eu acho que ali é o ponto. E eles estão já com a primeira geração nascendo, tá no pé das vacas, estamos errado. Como é que você fez? Você pegou esse produto e fiz um shopping. E vendi para os amigos. E passei mão no telefone e falei, moçada, olha isso aqui. E mostrei. E levei em leilão regional de grandes parceiros que abrem porta pra gente aqui. E eles estão servindo a campo? Eles estão servindo a campo. Esses tourinhos estão servindo a campo.
de sul de Minas até aqui próximo a Campinas, aqui a região de Campinas. E a gente conseguiu colocar eles próximos, foi muito legal, em situações heterogêneas, situações de montanha, situações de terra de palhada de lavoura, situação de vaca cruzamento, situação de vaca branca. Tem uma mescla nascendo aí de várias formas e de vários tipos de manejo, mas a primeira informação, andaram e cobriram muito bem em todas as situações, geraram bons números de prenhez, estão gerando bons bezerros. Olha e aí, olhando para isso, mais o Senepol, que a gente já... por exemplo, a gente aconselha muito o Senepol na meio sangue Angus, tá? Para fazer um F1. Eu tenho parceiros que usam muito para fazer um tricross, como você falou, para fazer abates de super precoce. A gente já tem números assim, a gente tem parceiros que usam, pegam a precocinha Angus 13 meses, insemina de Senepol. Desafia, né? Como a gente fala, ela se disseminar. Esse lote que emprenha pare. Ela desmama. O bezerro já é muito bem criado. Ele é desmamado, ele vai para o confinamento. Ele morre com 16, 17 meses, com 20 arrobas. Olha só. Esse é o Tricross Senepol, tanto quanto o meio sangue Angus na Nelore. No mesmo projeto, ele faz as duas coisas. Ele insemina, aí ele faz o quê? A recria dessa meio sangue Angus, ela às vezes, ela tá com 10 arrobas, ela ir pro coxo, ela... Não vai dar o resultado que ele quer. Ele recria ela, desmama ela, põe no corpo 60 dias e ainda mata ela a preço de carne, preço de boi gordo. Então ele agregou valor para cá e para lá, tirou um bezerro dela, transformou num super precoce e ainda ganhou a carcaça da recria dessa fêmea. E olhando esses projetos darem certo nesses últimos anos, a gente desenhou agora o Recria Zero. Que é o quê? Exatamente para complementar o que a gente já está vendo. Na verdade, é uma forma de orientar produtores, onde eu já tenho a ferramenta genética, Senepol, Senangus, acontecendo, nascendo a campo. E agora eu tenho a outra ferramenta, nutrição. Então a gente montou o que é o projeto Recria Zero? É um plano de orientação para o criador que usa a nossa genética, ou até não usa, mas... cria lá um meio sangue Angus, um Braford, um Brangus, não importa. A gente tem a linha genética para indicar, preferencialmente. Porém, o suporte nutricional e o programa, ele atende também qualquer tipo de raça. Até um Nelore, vamos falar assim, de alta qualidade, cai bem nesse projeto. Porque aí é onde é uma diferenciação do programa nutricional e manejo que você dá. Então, o que na minha opinião, é o intuito? Eu quero, como... criador, como vendedor de genética, a gente realmente vem passando alguns anos muito ruins de venda, difíceis, vamos falar assim, caiu muita venda de touro, de sêmen, eu sou representante comercial de Central, e a gente observa os números, mas eu acho que o maior erro, aí muita gente, eu vou para recria, fala, gente, como é que eu vou fazer para segurar esse pecuarista criando bezerro, que realmente é mais difícil, é mais trabalhoso, necessita de uma mão de obra boa, muito mais cuidadosa. Mas precisa, né? Precisa, e ela é necessária. Tem que lembrar que sem o bezerro não se mata boi não, viu, gente? Como seremos recriadores sem criadores? Não exatamente, não tem como. Então, a hora que a gente começou, é que eu falo, a amarração, a gente começou a estudar a genética, ver os animais, ver as possibilidades, o Senepol, o Senangus. O Senangus ainda entra como uma segunda utilidade para minha fêmea Senepol. Eu estou agregando valor na minha fêmea. Então, eu acabo, vamos falar assim, fazendo um trabalho de fomento dessa minha fêmea, porque eu transformei ela na mãe de 2 touros. Se eu ponho a mesma vaca pura, ela pode ser mãe do Senepol, de um touro Senepol, como de um Senangus. Muitas vezes a vaca não deu registro lá, deu um problema. Essa vaca pura, ela tem boas qualidades, mas ela teve alguma negativa técnica, mas que não impede ela de ser uma boa mãe. Senangus nela. Sim. Faz um Angus nela. Hoje, inclusive, tem direcionamento de semi-sexado de macho para produzir mais touros, já nesse uso e tal. Mas a combinação nutricional veio onde? De tudo que eu te falei. Aí você pega uma vaca, o pecuarista, o criador, é aí que está o ponto. É ruim criar, é difícil criar. Vamos lá, suplementação da vaca. Uma vaca parideira hoje, em qualquer situação, ela tem que ser suplementada com proteico energético de baixo consumo o ano inteiro. E, em geral, o que ele faz? Ele dá na seca, que aí o pasto acaba e ele malemar mantém ela, e nas águas é aquele sal mineral que é uma luta para dar os 60 de fósforo, muitas vezes que dá o 40.
Aí você fala para ele, não, suplementa por quê? Ela vai atacar menos o pasto é o seu bem mais valioso. E ela tendo um melhor equilíbrio nutricional, ela vai ter um bezerro mais bem criado. Exatamente. Junto com isso, creep feeding. Criador de bezerro tem por obrigação hoje que suplementar o bezerro. Por quê? Primeiro, você vai melhorar o ganho de peso dele, é comprovado aí 20, 30, até 40 quilos a mais, dependendo da intensidade do seu creeper. Hoje a gente não tem só a ração, a gente tem os proteinados de creeper para bezerro, que ainda é fácil de manejar, não tem uma restrição de consumo, fica prático também para as fazendas. Mas, obrigatoriamente, o Recreazer tem que passar por essas duas situações. Que, inclusive, eu acho que ele consegue, utilizando bem o creep, ele consegue antecipar a vaca, não? Isso. Ou fazer com que ele seja desmamado com 8 meses, perde 10 arrobas. Esse é o ponto. Então, tem gente que faz o quê? Exatamente, você falou, desmama com 5, 6 meses com 200 quilos. Você tem essa opção, você pode desmamar ele, toca ele num proteinado de alto consumo mais 2 meses e ele vai chegar nas 10, 11 arroba coxo. Sim. Aí você fala assim, não, mas ô Bruno, eu não tenho estrutura para pôr essa bezerrada no coxo, fazer confinamento, engordar boi, e vagão, e silagem, né, ou capim, o que for, né, tem N formas hoje, né, de se confinar. Eu falo, não, agora eu tenho a dieta zero forragem para você. Então é aí que vamos falar assim, o quebra-cabeça todo se fechou. Ela entra nesse momento. Esse é vamos falar assim, a cereja do bolo do Recria Zero. Que aí eu vou chegar para você que é fazendeiro, criador de bezerro, e vou falar assim, não vende o teu ouro, vai até o fim e mata ela. E ainda vai, e aí eu ainda vou te ajudar, como a gente tem já uma certa bagagem no mercado da carne, eu vou te ajudar a direcionar o teu produto ainda. Não vou te prometer vendas com ágio e tal, vou te prometer uma boa venda. Uma venda dentro da realidade do mercado. Porque o mercado ele vem se reajustando. E aí é uma forma, inclusive, da gente sair do commodity, do convencional, que a gente cai na mão dos grandes players. Então, esse é o jogo. O pequeno e o médio, que hoje São Paulo é 90%, 95% dos pecuaristas, nós somos pequenos e médios. Então, esse pecuarista ele não tem volume, ele não tem escala para barganhar forte com os grandes players do mercado frigorífico. Sim. Ponto. Então, essa estratégia, ela fecha tudo nisso. E aí, ao mesmo tempo, Bruno, mas eu vou ter 100 bezerros. Você vai ter 50 bezerros, eu vou ter 20 bezerros. Não importa. Então, dá pra gente fazer, mas você tem que cumprir essas etapas. Não adianta você vir com um bezerro de 180 quilos, 170 quilos, desmamado, não dá pra gente fazer Recria Zero nele. Aí realmente ele vai ter que passar por talvez uma recria intensiva. A gente tem ferramentas para ainda te ajudar. Mas a combinação é essa. Você já tem comprovação? Você consegue entregar esse animal, levar ele, a partir do momento que ele entrou no programa, ele tem que estar no mínimo com quanto? A princípio, a meta de desmamar uma fêmea de 250 a 270, pelo menos, e o macho de 280 a 300. Essa é a meta. Esse é um número que eu acho que assim, aí você vai entrar e vai ter sucesso, com certeza. Se eu sou um pecuarista, eu tenho esse produto na minha casa, eu estou fazendo esse bezerro, eu entro nesse programa. Sim. E né? Sabe o que é o mais engraçado? E aí, eu entrei. Como é que é? Isso vai até o abate? Isso vai até o abate? Tem a programação nutricional até o abate? A gente faz a programação nutricional, o acompanhamento, inclusive, né, particularidades de manejo, desde do nascimento do teu bezerro até o abate do teu animal, com acompanhamento ainda de venda, que a gente tem toda essa capacidade de ajudar. Como a gente vem ajudando em momentos isolados, né? Um grupo a gente ajuda no abate, outro grupo a gente ajuda na cria. Então, a gente quer, vamos falar assim, realmente, eu conheço já, a gente tem alguns parceiros, como eu te falei, esse parceiro que usa já o Cenepal na Meio Sangue Angus, que já faz um programa assim, e ao mesmo tempo agora vindo com o projeto do Senangus, que eu acho que tem tudo a ver também, porque nós temos um animal com uma carga genética forte e traz uma heterose alta, está trazendo realmente uma heterose muito alta na bezerrada. E eu acho que é o que eu brinco. Não adianta você querer pôr gasolina de Ferrari em Fusca. Claro. Então, e tudo tem. Por isso que eu falo que voltei lá atrás. Se talvez eu não tivesse passado pelo aprendizado do melhoramento genético, pela etapa de conhecer e entender, né, a pecuária e a necessidade da qualidade genética, eu não teria como auxiliar tanto quanto eu consigo hoje com a minha parte
nutricional. Porque as ferramentas nutricionais, esse tipo de situação, vamos falar isoladamente o creeper, um super precoce, isso são assuntos hoje que já são totalmente dominados dentro da pecuária. Mas as pessoas não interligam para trazer um resultado para o pecuarista. E tá perdendo o criador de bezerro. E você solve o quê? Estou saindo. Aí você vê o criador de touro, mas não estou vendendo touro. Quando eu vejo essa história, mandou não sei quantos touros para o abate Nelore, isso, aquilo. Mas por quê? Não tem demanda? Não é que não tem demanda, é que o pecuarista, criador de bezerro, ele tá... Aí ele pega o bezerro, aí sabe o que acontece para ele? Ele desmama um bezerro de 300 quilos, vai ao comprador de bezerro e fala, tá muito pesado os teus bezerros. Porque ele quer vender no quilo da Scott, que está 14,74 hoje, vezes 300, o cara não quer. Você entendeu? Eu não pago o arroba da Scott, teu bezerro. Aí você vai fazer o quê? Não entrega teu ouro. Termina ele é a Ferrari, a tua Ferrari já está andando a 200. Põe ela para chegar no 300 por hora e ganha dinheiro. Um exemplo, nós estamos dizendo que nós vamos botar esse bezerro com 18 arroba em quanto tempo depois do desmame? 4 meses. 4 a 5 meses ele chega. Esse é o jogo. Isso é o X do negócio. Você vai fazer uma carne com um animal de 14 meses. Entendeu? Nossa. Entendeu? Esse é o jogo. E é isso que o pecuarista não entendeu. Às vezes até menos. E outra, a grande mudança do mercado é, antigamente você mandava um boi para confinamento com 20 arroba para ele engordar. Aí ele dá aquela picanha de 2,5 kg que não tem nem o espeto que entra nela. Hoje o mercado quer o quê? A hora que o cara vai no açougue comprar uma carne na boutique de carne, né, nas grandes lojas, ele quer a picanha de 1 quilo. Aí o mesmo cara que quer pôr o boi de 20 arroba no coxo, ele quer a picanha de 1 quilo. Eu falo, mas peraí, não condiz com o gado que você cria. É verdade, isso é verdade. Antigamente, eu acho que a falta de... E aí, né, as redes sociais, a internet, a facilidade de você ter informação, né, proporciona esse conhecimento. Eu acho que até as pessoas que não são pecuaristas, que não estão no segmento, que são consumidores, eles já sabem, a picanha boa pode passar de 1 quilo. A gente tem, né? É aquela que você vai acertar. Eu participo até de seminários de qualidade de carne, eu acompanho, por quê? Aí você vai lá, você vê hoje, a gente hoje estuda, inclusive o Cenepal é muito forte, é uma das grandes, é o que eu falo, veio no pacote de graça, o Cenepal é uma das raças taurinas que mais tem a presença do gene da maciez. Maciez da carne física, não a maciez gerada pelo marmoreio ou pela gordura, né, subcutânea, e sim no processo, né, de assar ou cozer a carne. E a gente acabou se deparando, e a hora que a gente compara hoje, por exemplo, o gado Cenepal nosso, a gente faz uma análise genômica num programa chamado Genetics Beef, uma plataforma americana, tem mais de 500 mil taurinos de corte do mundo catalogados, a maior parte deles Angus, e lá ele te entrega 18, 20 características de produção, desde o peso do nascimento do bezerro até maciez e marmoreio. E a hora que a gente começou a jogar, e aí foi o grande passo do DNA Cenepal e um grande processo, porque a gente começou a comparar Cenepal a outras raças taurinas. Porque eu falei, gente, a gente tem um banco de dados fabuloso. O Cenepal é um universo menor, mas a gente tem um mundo inteiro pesquisando com qualidade. E aí a gente falou, nossa, mas olha a nossa adepto de maciez. E a gente observava isso no dia a dia. A hora que você abate um animal meio sangue Cenepal, a carne é muito macia, muito suculenta, algumas características que ainda não são tão preconizadas no mercado da genética, mas no mercado consumidor, sim. A hora que você vai... Então, muitas vezes eu pego, às vezes a gente abate uma novilha meio sangue, chama a família, chama amigo para comer, fala, gente do céu, o que é isso? Por quê? Porque o animal entrega, a gente sabe o que a gente tem na mão hoje, a mercadoria que a gente tem na mão. E, vamos falar assim, vai ser a ponta do negócio lá na frente. Por isso, obviamente, a gente defende aí a história do Cenangus e colocando aí o Cenepal e o Angus nessa paralela aí, porque aí eu ainda vou ter um diferencial para ajudar o criador também na qualidade de carne e nas demandas, né? Bruno, nós estamos chegando aqui nos nossos 1 hora, já estamos com 1 hora de bate-papo. A gente vamos chegar na reta final do nosso podcast. Bruno, se você tivesse que fazer tudo de novo, você mudaria alguma coisa? Rapaz, eu acho que não. Nada. Eu acho que assim, talvez até os erros que a gente cometeu, que ninguém é perfeito, né? Somos todos aí, né, de carne e osso. Eu acredito que foram para construir, talvez erros
tanto profissionais quanto até de relacionamento, mas que às vezes te tiram de perto de alguém que também não ia te somar, mas também te colocaram perto de outro que te somou 1000 vezes mais. Então, eu acho que assim, nem fazer de novo ou diferente e nem arrepender do que fez de certo e de errado, porque eu acho que isso faz parte do aprendizado da gente. E, como diz, é o que eu falo, até hoje a gente está aqui trabalhando e sem medo de errar. Eu poderia, às vezes, ter ficado só na parte, né, do cavalo e ter ficado como um treinador sênior aí e tudo, mas você vê que a gente pulou pro gado e estamos agora, né, com esse projeto da nutrição. E assim, ó, tô apaixonado. Outro dia eu até falei, um colega meu formou comigo, ainda falou, Bruno, você... E aí, você tá gostando desse desafio novo, da fábrica, de tudo que vocês estão fazendo? Eu falei, rapaz, você não tem ideia como eu me identifico. Eu acordo cedo louco de vontade de ir para lá, de fazer as coisas acontecer, de desenvolver os projetos, de, né, fazer as coisas andarem. Então, realmente, a gente tá feliz e zero arrependimento. Estamos na luta aqui. Que bom. Agora, para a gente estar encerrando, eu queria que você mandasse uma mensagem para o pessoal. Pessoal, imagina que você tem um grupo de estudantes formandos, né, no segmento do agronegócio. Qual que seria a mensagem que você passaria para essa galera aí? Eu acredito assim, ó, existe um ponto muito importante que a gente nunca pode abandonar, que é a família. Dentro da minha carreira, né, das minhas mudanças, da minha evolução, eu tive oportunidades talvez que seriam muito boas, mas me afastariam muito da minha família. Foi uma opção minha ficar mais próximo, tá? Apoiar, tá junto e, né, eu acho que isso também somou muito em tudo que a gente é hoje. E eu acho que esse é um ponto muito importante. E tecnicamente falando, eu acho que assim, a gente nunca pode se acomodar. Esse é o nosso perfil. Você vê de um menino que virou treinador numa fazenda com 14 anos de idade, uma pessoa que está aqui hoje, né, fazendo programa de melhoramento, tendo oportunidades, que é o que eu falo que só esse tipo de projeto faz, mas sempre não só pensando, muitas vezes a gente faz muita coisa que não é só pensando em um resultado direto, e sim em construir. Eu acho que a gente construir uma história incentivando o esporte, como a gente sempre incentivou, construir uma história incentivando os criadores, construir uma história ajudando a melhores caminhos de nutrição e comercial na pecuária, como a gente está fazendo agora. Eu acho que eu acho que o grande, vamos falar assim, exemplo de tudo que a gente tenta trazer a gente agrega, não só pensando no interesse próprio, sim num interesse maior. Participe, ajude, movimente os segmentos onde você está envolvido, mas construa para os outros também, não só para você. Eu acho que seria essa a grande mensagem. É isso aí. Agora deixa a mensagem de Natal aí para sua família. Afinal de contas, nós estamos exibindo o programa, mas nós estamos na semana do Natal. Já também Ano Novo, então deixa a mensagem pessoal aí para a gente estar encerrando. É isso aí. Um abração para todo mundo. A gente tem, né, os pilares, meu pai e minha mãe, que são, né, a minha base sempre, e como diz, o meu pilar mais valioso. A minha família, a minha esposa Joana, a Sara e a Paola, que são realmente, vamos falar assim, hoje, né, a razão de tudo que eu faço hoje, de todo o empenho que eu tenho. Então, como diz, que a gente tenha mais um bom Natal e que todos passem aí um bom Natal e que, né, essa época de Natal, de virada de ano, seja sempre aquele momento para você refletir, trazer, né, sempre buscar algo de novo, mas algo de bom, algo de positivo, né, para a sua vida, porque afinal a gente às vezes foca só no trabalho, foca só né, em tudo que a gente pensa, né, naquela questão do problema imediato ali, mas a gente nunca pode deixar e tenho certeza que eu dou valor muito, né, às vezes, apesar da correria do dia, a gente tem um apreço muito grande e tudo que a gente faz hoje é pensando para construir algo de melhor para nossa família também. É isso aí, Bruno, obrigado pela oportunidade, o bate-papo foi muito bacana, tenho certeza que se eu futucasse aqui um pouco mais, a gente tinha assunto aí para mais alguns bons minutos, mas nós vamos deixar para outra ocasião. Sim. Afinal de contas, olha, está envolvido com quarto de milha, com o Senepol, fábrica de ração, treinador, a BQM, Ave Maria, uma história muito bacana, está de parabéns. E beleza? Eu também queria aproveitar aqui, viu, Alfredo, dar os parabéns por seu trabalho e por tudo que você vem fazendo. Eu acho que nós ganhamos aí com essa importação desse capixaba aí fantástico aí que veio para somar
Dá um parabéns pro Beto que trouxe, né? Importou você para cá. Parabéns mesmo, porque a gente precisa realmente muito desse tipo de conexão e de pessoas capazes de fazer isso. Eu acho que esse talento nato que você tem, essa facilidade que você tem de trazer aqui, agregar e dar essa oportunidade, eu acho que só vai fazer toda a informação correr melhor e chegar a muito mais pessoas. Parabéns. É isso aí. Bom, nós estamos na temporada aqui em São Paulo, estamos gravando já há alguns meses e, é claro, né, trazendo a turma daqui, os personagens que realmente fazem o agronegócio acontecer, passam aqui pelo Agronegócio Podcast. Fica aqui também a nossa mensagem de Feliz Natal a todos os nossos parceiros, amigos, todos os meus familiares, Fernanda, Antonella, minha mãe, Dona Leda, né, minha irmã Giovana, meus afilhados. Se tiver que começar a falar aqui, é mais 1 hora falando. Então, para todo mundo, toda a família Provaso, né, que está proporcionando esse momento muito especial para nós aqui. E um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, né, de muita paz, muita saúde, muito Deus no coração, muitas bênçãos. E vamos fazer, sim, um 2026 muito melhor. Beleza? Esse é o Agronegócio Podcast, o mundo rural além da porteira. Valeu!